nossa aula de hoje, que está relacionada com o aspecto da perspectiva hebraica, né, que precisa ser aí devidamente entendida. E antes da gente entrar na aula propriamente de gramática que nós vamos ter, né? Já nós temos aí hoje a professora Suzy falando da parte mais propriamente gramatical. Eu vou então apresentar aí diretamente, né, conteúdo para todos vocês aí poderem acompanhar adequadamente, né? Então podem aí acompanhar o conteúdo que nós temos aí para apresentar. Então vamos lá, as festas bíblicas de Israel. Por que esse tema é importante? Porque nós vamos ver que na maneira hebraica, judaica, né, antiga, que aparece na Bíblia, nós não temos somente diretrizes éticas, não temos apenas a gente pode chamar uma construção teológica, o foco, né, é mais assim, amplo do que a gente pode imaginar, de maneira que nós temos a possibilidade aí de entender as coisas de perspectiva mais ampla, né? E um dos temas interessantes é a perspectiva de que Deus é o Senhor de tudo, Deus é o Senhor do universo, portanto, nós temos uma dimensão na Bíblia hebraica que está relacionada com aquilo que a gente chama de tempo sagrado, ou seja, o tempo na Bíblia, né? A professora Suzy na outra aula já falou bastante sobre isso, mas o tempo é visto de uma maneira em que envolve a relação com o Deus da aliança, especialmente, né, porque Deus é um Deus que se revela na história, né, Deus que está aí presente, agindo nas suas ações redentivas no âmbito da história. E aí a gente começa olhando o que a gente pode chamar desse calendário agrícola de Israel. Então, como é que a gente vai entender essa questão das festividades? Para entender isso, a gente descobre que esse tempo que organiza, né, o calendário, né, ele começa como um tempo natural, né, com uma estação chuvosa e uma estação seca, né? Em Israel a coisa funciona basicamente assim, né? Em outubro começa uma época de chuva, né, que atravessa, né, o período do inverno. As chuvas mais fortes acontecem no inverno, particularmente janeiro, fevereiro, né, e elas vão durar até março, chegando aí comecinho de abril, aí você tem a estiagem, né? E então, esses momentos de começo e fim de chuva são muito significativos para as colheitas, né? Então, o tempo natural vai ser um tempo agrícola, que vai ser um tempo da organização, vamos dizer, econômica do Israel antigo lá na terra, inicialmente a terra de Canaã, né? E aí, então, você vai ver que existem os períodos de plantio e de colheita, e trabalhar com isso é fundamental nesse ambiente, né? As estações, assim, significativas são exatamente essas que envolvem a primavera, né, que é exatamente março e abril, e o outono, que envolve setembro e outubro, né? Então, a gente vê aí o calendário agrícola de Israel, que é muito interessante para entender muita coisa que aparece no texto bíblico, que vai moldar essa visão bíblica da realidade. Então, agora a gente pode dar uma olhada aqui, olhando um calendário um pouquinho mais técnico, né? Você sabe, a Bíblia vai trabalhar com um calendário que ela vai apresentar como um calendário litúrgico dentro de um calendário civil, né? E aí, nesse contexto, nós temos as festas olhando, né, da perspectiva aí do primeiro mês, né, em hebraico, que é chamado de Nisan, né, onde nós temos mais ou menos na média, começando na metade de março, né, aí você tem a sequência Nisan, né, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, e assim por diante. Aí o que a gente tem? Nesse período de março, abril, você tem a festa da Páscoa, e que é seguida da festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos. E depois, né, tem uma chamada Pesach Shenit, né, que é a segunda Páscoa, que é menos importante, mas está nessa
sequência, logo na sequência, posteriormente, aparece a festa das semanas, que é a festa do Pentecoste, né? Que é em hebraico chamado de Shavuot. Então você vê que a Páscoa e o Pentecoste acontecem entre março, abril e maio, né? Então esse período de outono, antes do verão, é um verão muito quente, um verão muito seco, que vai durar aí, né, com força a partir de junho, julho, agosto, chegando até setembro. Por isso, às vezes o pessoal diz, eu queria visitar Israel, eu tenho possibilidade de ir em agosto, começo de setembro, o que você acha? Eu respondo, eu acho uma loucura, né? Porque é muito quente mesmo, muito difícil, né? E além de ser muito seco também, né? Aí quando a gente chega no mês de setembro e outubro, que é exatamente o que nós estamos agora, nesse momento nós estamos, por exemplo, num momento de festa, né? Em Israel você tem a festa das trombetas, né? Que é, na verdade, a festa do Ano Novo. Depois, na sequência, o dia da expiação, Yom Kippur, né, que também é mencionado na Bíblia, e em seguida a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, Sukkot, onde nós estamos agora no calendário judaico, né, calendário hebraico. E aí isso se estende até o último grande dia da festa, né, que seria o oitavo dia em relação ao primeiro, e aí prossegue até o mês de dezembro, quando acontece a festa de Hanukkah, também conhecida como festa da dedicação, né, e que tem a ver com a época dos Macabeus e que é mencionada no Novo Testamento, lá no livro de João, capítulo 10, verso 22. E finalmente, né, fechando no 12º mês do calendário hebraico, mas já chegando aí entre fevereiro e março, acontece o Purim. Purim, você lembra, né? É a festa que envolve a preservação do povo judeu no contexto do grande livramento na época de Esther, quando eles estavam lá no contexto do Império Persa, né? E a rainha Esther foi usada por Deus para preservar, né, o povo no momento de grande perigo, né? E aí, então, nós temos essas festas organizadas desta maneira. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma ideia na Bíblia muito interessante de que o tempo não pode ser visto, né? E isso é muito importante porque, para a gente, por exemplo, o que a gente tem na nossa sociedade? Tempo é dinheiro, né? Tempo é cronologia, tempo é agenda, né? Tempo representa uma mensuração aritmética, né? Principalmente com o foco da produtividade, né? Na Bíblia, a ideia é como Deus age na história de Israel, trazendo livramento de modo especial, o tempo ele é colocado sob a perspectiva do relacionamento com Deus. Isso quer dizer que você tem um tempo, então, puramente, vamos dizer, natural, físico, né? Um tempo agrícola, um tempo humano, um tempo de ação do homem nesse cenário, e, finalmente, vamos dizer assim, um tempo propriamente sob Deus. E aí a gente tem o Shabat. Quando você fala do Shabat, do sábado, a maior parte das pessoas pensa, não, sábado é aquele negócio da lei, né, que tem que guardar um dia para Deus, né? Então, é mais do que isso, porque o sábado, né, que tem essa, essa diretriz, né, de ser observado, ou guardado, ou lembrado, né? Ele começa, na verdade, né? Você vê isso lá na criação, né? Como o dia começa, né? Deus foi à tarde, amanhã, o primeiro dia, né? Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad, né? Então, o dia é contado a partir do momento da escuridão, né? Da parte escura, talvez para ressaltar nessa intervenção divina na criação, né? Você lembra que o Espírito de Deus paira sobre a face das águas, havia trevas sobre a face do abismo, então essa ideia da criação, né, trazendo luz e vida, ela é muito interessante. Aí a gente tem, né, sempre quando tem exatamente o horário do pôr do sol, os judeus que são observantes do mundo todo, né, antes desse ocaso, até a noite de sábado, eles consideram aí o Shabat. E o Shabat tem a ver por
tanto com a celebração da criação, de estabelecer um ciclo de 7 dias, a cada 7 dias, para que a gente lembre que Deus terminou a sua obra criativa no 7º dia da criação, e em memória dessa criação que Deus fez, agora nós celebramos esse dia, marcando o tempo sob a perspectiva do Deus da criação e da aliança. Por isso, nenhum trabalho, especialmente trabalho criativo, é permitido no Shabat, né? Mas, ao contrário do que a gente imagina, a ideia do Shabat não é uma ideia simplesmente da pessoa parar de trabalhar e passar o dia deitado, né? A ideia é que é um dia de adoração, né? De se voltar para o Senhor. Então, todos, desde os tempos mais antigos, é o dia que as pessoas se reuniam para fazer as suas preces, orações, e agradecerem a Deus. E também a tradição judaica tem um negócio muito interessante, que diz o seguinte: é proibido não se alegrar no Shabat, para a gente poder entender o que é isso, né? O sábado, por causa dessa importância, vai entrar, né, na própria questão da lei, quando aparece nos 10 mandamentos. E aí a gente chega no Novo Testamento e vamos ver dois enfoques diferentes. Um é que Jesus não tem nenhum problema com o sábado, né? A gente vê Paulo, inclusive, depois, indo às sinagogas no sábado, mas Jesus rejeita e questiona a maneira como a tradição da sua época, particularmente dos fariseus, lidava com o sábado sem entender o seu propósito maior, né? Então a pergunta de Jesus é possível fazer o bem no sábado? O homem foi criado por causa do sábado ou foi o sábado por causa do ser humano, né? Então vocês não estão entendendo o objetivo do mandamento, né? E aí a tradição cristã, celebrando o que é chamado de nova criação, que é um paralelo da primeira criação, ela acaba valorizando também o domingo, com o significado de nova criação, porque é o dia da ressurreição. Aquele texto de 2 Coríntios 4 é interessante, assim como Deus, né, fez brilhar a luz, ele também fez brilhar a luz de Cristo em nossos corações, né, fazendo um paralelo entre a primeira, a criação física, e a nova criação. Então, de certa forma, o que a gente vem preservado em toda a tradição monoteísta é o que a gente chama de um princípio sabático, de voltar-se a Deus a cada 7 dias para lembrar de que se nós paramos de trabalhar, descansamos e celebramos e nos alegramos, isso significa que o mundo continua caminhando, Deus é o Senhor e a gente não precisa sofrer de ansiedade, de perturbação, de autossuficiência, porque Ele é o Senhor. Então o Shabat é entendido assim. Agora, o calendário como um todo é um calendário muito especial, porque ele vai marcar, né, as diversas épocas. Então o pessoal gosta de falar, não, mas o brasileiro é festeiro, é festivo, gosta, né? O brasileiro gosta de feriado. Eu falei, pois é, esse pessoal nunca leu a Bíblia, não imagina o quanto que o povo de Israel gostava de feriado e celebrava. Então vamos lá, a gente começa aí, né, como a gente mencionou, para ninguém esquecer, aí você já está sabendo um pouco de hebraico, né? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh, né, literalmente é cabeça, né? Hashanah, Ha é o artigo que você aprendeu na aula passada, né? Quer dizer o ano, é a cabeça do ano. Então, a festa do ano novo, literalmente, é a festa das trombetas, é o Rosh Hashanah. O Yom Kippur, Yom quer dizer dia, Kippur quer dizer purificação, quer dizer, literalmente, o dia em que cobre-se, né? Kippur vem de caper, que tem a ver com cobrir, quando os pecados são cobertos, né? E o sentido mais exato é o dia da expiação, bem discutido em Levítico 23, Levítico 16, né, que são textos que falam disso. Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, né, que aparece Jesus participando de uma lá em João capítulo 7. O Pessach, a Páscoa, né, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot é tudo um atrás do outro. É tudo na sequência. De Rosh Hashanah, né, até Yom Kippur, você tem aí
período aí de mais ou menos uns 10 dias, e logo depois chega o momento do Sukkot também, poucos dias, né? De modo que são festas que sempre caem no final de setembro, começo de outubro. Esse ano pegou exatamente assim. Mais na frente, março, abril, Pêssar, Páscoa. Lembra? Jesus é preso e sofre tudo na Páscoa. A Páscoa é um momento muito especial, libertação do Egito. E da Páscoa que vem a comemoração da ceia do Senhor, né? Shavuot, literalmente Shavuot em hebraico, significa setes. E o sentido de Shavuot é semanas, né? Shavuot é a festa também da colheita, ela acontece em maio, e por que ela acontece 50 dias, né, 7 semanas depois do Pêssar? A Shavuot acontece em maio, e aí você tem o Pentecostes. Quer ver que coisa interessante, como isso é tão importante para a gente? Você vai ver que Jesus é morto na Páscoa, no Pêssar, né? Exatamente na sexta-feira, e ele no domingo ele ressuscita, né? E o Espírito Santo é dado, né, no Pentecoste, que na verdade é a festa de Shavuot. Você percebe como as festas são os momentos dos grandes acontecimentos na Bíblia, né? E alguns até sugerem, olha, é possível que a segunda vinda de Cristo tenha a ver com festas futuras, como por exemplo Sukkot, quando Deus irá habitar para sempre conosco. É uma consideração. Hanukkah, festa das luzes, da onde veio o costume de colocar as luzes de Natal, né? Porque o Hanukkah é em dezembro. Jesus aparece nessa festa lá em João 10, né? Aliás, João é cheio de festa. A festa judaica você só vai entender se você entender as festas, né? E a festa da época dos macabeus, dos asmoneus, quando há uma resistência ao domínio grego na terra de Israel, e é especialmente marcada, não é uma festa assim que aparece na lei que se ordena, né? Ela é posterior, mas ela é muito importante, é citada no Novo Testamento. A gente mencionou também Purim, né? Também acontecendo mais para frente, no final do calendário hebraico, e Purim mais ou menos uma festa de muita alegria, de comemoração, e acontece aí muito próximo do momento do carnaval, né? Assim, é fevereiro e março, né? Inclusive em Israel, o pessoal fala, esse aqui é o carnaval israelense, não, esse aqui é o Purim, né? E tem dois outros momentos especiais que devem ser mencionados. Um é chamado Simchat Torah, né, que é um pouquinho mais para frente, que é a festa da alegria da lei, né, celebrando aí a importância, o pessoal até pega a lei, coloca nas costas e pula e se alegra, e a outra festa chamada Tisha B'Av, que acontece no final de julho, começo de agosto, que é muito importante porque os judeus se lembram da destruição dos dois templos, né, do primeiro templo e do segundo templo, quando os babilônios e os romanos destruíram o que era chamado, né, a, o Beit HaReshit, e também a Rishoni e Beit HaSheni, né, a primeira e a segunda casa, e é um dia de lamento, de jejum e de pranto, né? Então a gente vê todo esse processo. Então vamos lá, olhando agora as festas mais significativas. Olha, o Rosh Hashanah, festa das trombetas, o toque do shofar. Na Bíblia, ele é chamado de festa das trombetas, né? E é lembrado e comemorado até hoje. Sempre em setembro ou em outubro dá início às festas que acontecem nesse período, que é o período de outono, né? E é interessante porque é uma época em que você tem aí uma época de plantio, de colheita de algumas coisas também, realmente dando início a um ciclo, né, que tem a ver com essa realidade agrícola, com essa realidade, vamos dizer, de sobrevivência, de trabalho na terra e ao mesmo tempo na relação com Deus, né? Então se diz em hebraico, você pode já aprender né? Quando alguém deseja feliz ano novo, né? Ele diz
Shana Tová Umetuká. Você pode até repetir comigo, Shana Tová Umetuká, né? Tenha um ano novo bom, né? Um bom ano e também doce, né? E é isso que é isso. Alguém já disse aqui se é verdade que o que marca o início do sábado, do Shabat, é a primeira estrela. Sim, mas isso é definido pelos rabinos, né? Quando é que eles... mas a ideia é quando a primeira estrela aparece visível, né? E eles fazem até um calendário do horário exato. Na relação com Deus, o que aparece na sequência, né? A necessidade de ver a nossa relação com Deus a cada ano, né? Então, havia o dia da purificação, o Yom Kippur, que é uma festa tão importante porque trata da questão da purificação dos pecados, né? Exatamente no dia do Yom Kippur, que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entra no Santo dos Santos para fazer purificação em favor dos israelitas, né? E aí, o que acontece com essa purificação dos israelitas? É o momento em que eles podiam, né, ter a sua vida renovada e restaurada diante de Deus. E isso vai acontecer e isso vai ser a base. Você não entende o livro de Hebreus se não entender isso, né? Quando fala do sacrifício perfeito, puro, completo de Jesus, o Messias, ele é, né, o nosso Yom Kippur completo, né? Absoluto, e a gente entende com base nisso e vê a seriedade e a objetividade do pecado e a realidade do perdão diante de Deus. E aí chegamos a Sukkot, né, que é exatamente a festa das cabanas, dos tabernáculos, que lembra o quê? Lembra da peregrinação do povo no deserto e como o povo precisava aprender a depender de Deus na sua caminhada. Antes de chegar à terra prometida, Deus os colocou no deserto. E colocando no deserto, eles habitaram em tendas. E agora, para lembrar disso, eles devem habitar em tendas para que Deus desfaça a nossa autoconfiança naquilo que parece ser a nossa sustentação objetiva, né? E é muito interessante ver a importância disso e até eu convido vocês amanhã na celebração da IBNU, nossa mensagem vai ser muito focada no sentido de Sucote e como é que os tabernáculos e cabanas aparecem no Novo Testamento, né? Alguém já perguntou qual é a origem da estrela de Davi? A gente já avisa que não tem nada a ver com Davi. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Não é da época de Davi, é uma coisa posterior, né? Depois, como a gente disse, vem Shavuot, semanas, né? O Pentecostes. Olha só, Pentecostes e o Espírito Santo, Pentecostes festa das semanas, Pentecostes festa da colheita, tá vendo? Então é interessante essa relação, porque também no Pentecoste, quando o Espírito Santo desce, acontece a grande colheita de almas, né, de pessoas convertidas ali, né, que se convertem. Então a coisa tem uma ligação muito interessante, né, que realmente vale a pena a gente observar como é que aparece no texto, né? E uma das coisas mais significativas e valiosas, né, que até hoje é feito, vale muito, né, se você tiver a oportunidade de ver um Pessah judaico, ele lembra os detalhes, né, de uma maneira muito criativa e especial. Até hoje a tradição fez algumas mudanças, mas a lembrança da libertação do Egito, né, e a data principal, a data em que Jesus vai estabelecer a ceia, quando vai acontecer toda a sua redenção em nosso favor, né? E aí nós temos o Pêssar, a Páscoa, quando a gente vê a importância aí do tempo e da história, né? E agora, por que que tudo isso é tão significativo e importante? Olha, dá uma olhada aí na organização direitinho do calendário mais uma vez, agora um pouquinho mais limpo, né? Então você vê na Páscoa, né, originalmente era oferecido o cordeiro, né? Que aparece devidamente apresentado aí, como a gente pode observar, né? E aqui você pode claramente
observar na sequência os 2 pães aí também da festa das semanas, festa da colheita, né? O ano novo acompanhado das trombetas, né? Que a gente tem o shofar aí, a cabana dos tabernáculos, o dia da expiação marcado pelo bode, né? O candelabro do Hanukkah, tá vendo? É diferente do candelabro da Menorá, Hanukkah, e elementos muito interessantes dessas festas. E o que é tão importante nisso? Que o tempo da nossa vida precisa ser vivido em função, na perspectiva da relação com Deus. É um tempo diante da eternidade, do Deus eterno. Então a vida é vivida tanto agora como na sua sequência futura, né? Nessa perspectiva da invasão do eterno no nosso tempo, e o tempo é colocado diante dele. Então, nesse sentido, o tempo é tempo de Deus, e precisa ser visto dessa maneira. E algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, as festas e o calendário tinha a importância da memória. Quem você é? Depende de como você lembra o passado, né? Perguntaram uma vez para um rabino como é que o povo judeu podia ter uma identidade tão forte. Ele disse: é muito simples, a gente sabe contar as histórias antigas. Se você pergunta para um brasileiro, um americano, um europeu, sobre quem eram as pessoas que estavam, né, nos primeiros navios que chegaram nas suas terras, o que eles estavam fazendo, o que eles comeram, a gente não sabe. Pergunta para qualquer menino judeu, quando o povo saiu do Egito, o que foi que eles comeram, o que foi exatamente onde é que eles estavam reunidos, como é que essas coisas todas aconteceram. Tudo que acontece no Pêssar, com certeza eles vão poder responder, porque isso tem um significado bastante especial e particular, bem definido. Então, a memória é fundamental na caminhada da sua identidade, né? Então, como dizem os bons teólogos, em Israel era necessário lembrar o que Deus tinha feito para se tornar Israel de novo e continuar a caminhada. Por isso, a importância da história. A história não é apenas um acontecimento depois do outro, ela tem significado, ela tem diretriz, ela está sob o controle de Deus, Deus é soberano. Os momentos difíceis, né? A gente agradece a Deus numa música hebraica, né? Pelo matoque e o maror, né? Pelo doce e pelo amargo, né? Sobretudo, a música diz Al-Kol Ele, né? Tudo que acontece, Deus está sabendo e está no controle. E isso significa, em última instância, que a nossa vida deve ser vivida uma vida diante de Deus. Então, diante desse cenário, né, aí de compreensão dessa realidade, a gente agora interrompe, né, a nossa apresentação. Agora vocês continuam com a segunda parte da aula, agora da gramática propriamente, com a professora Suzy. Eu vou estar aqui na sequência e daqui a pouco a gente está junto para as perguntas. Professora Suzy, vamos lá. עכשיו Vamos זמן lá. לדבר רק עברית. עברית לכולם. Vamos lá. Vamos בסדר, vamos lá. gravar, Ceder. בבקשה. Vamos lá então com a nossa aula. Vamos continuar. Todo mundo foi muito abençoado, muito agraciado, né, com essa palavra. Nós vivemos realmente diante de Deus e esse é o momento que nós vamos viver também aprendendo um pouquinho de hebraico. Vamos lá então. Semana passada nós falamos um pouquinho do VAV conjuntivo, então só vou retomar para algumas pessoas perguntaram como nós usamos esse VAV conjuntivo. Então, o VAV conjuntivo aí está um exemplo de uso, Salomão e Davi. Então, aqui está, deixa eu só colocar o apontador, Shilomo, então Shlomo, aí tem o V, que é o VAV conjuntivo, V, aí o nome de Davi, que vocês conhecem aí, ó, o Dalet com A, então Davi, aí tem um D final, né? Dalet final, então David, Shlomo, V, David, ok? Bom, hoje nós vamos caminhar um pouquinho
aí pelas preposições. Então, só lembrando, pessoal, não dá para nós ficarmos repetindo tudo, todo momento, senão nós não vamos conseguir passar um pouco adiante. Então, o que nós sugerimos é que vocês vão lá, os vídeos estão já no nosso canal do YouTube, vocês podem ir lá e assistir várias vezes aquilo que vocês têm dúvida, ok? Vocês podem fazer os exercícios e ir assistindo os vídeos para tirarem as dúvidas, ok? Então, as preposições. Então, preposições, nós temos dois tipos de preposições. Um é esse aqui, né, que são as principais, que aparece o tempo todo, e são inseparáveis. O que quer dizer isso? Elas sempre vêm juntos à palavra seguinte. Então, antecedem a palavra. Quais são elas? Elas são, ó, o B, tá vendo? O bet com o shivá, então B, que significa o quê? Em, por, com, ok? Tem o que, né? O kaf com shivá, que é com, conforme, ok? E o le, que é o lamed com shivá, que é a e para. Então, fulano está em algum lugar. Então, B, tá? Conforme, ele fez conforme. Então, que, né? Ele está indo para. Então, usa o le, ok? Aqui é a boa notícia, né? Que nós temos uma forma para várias preposições. Agora, não sei se é uma boa notícia, mas nós temos aquelas variaçõezinhas que nós falamos semana passada, que o professor Sayão falou, né? Que dependendo de como nós usamos, que palavra que vem depois, né? O uso muda um pouquinho, que é no caso, por exemplo, quando é usado bi, né? O shivá se torna, né, o i. É usado diante de palavras que começam com uma consoante com shivá simples. Então, se eu já tenho uma palavra que vai começar com shivá, e aí como é que eu faço? Não vai dar para B e E, né? Então, a gente coloca o bi, ok? Então, se começar diante, na frente do IE, né? O shivá vocálico desaparece. Então, aqui acaba tirando o shivá e ele fica só bi, tá ok? Bi, aí continua com a palavra sem a vogal do iod, tá ok? Então, quando nós usamos o ba, nós usamos o ba e o B, ó, o B, o segol, em palavras que começam com o shivá composto. Então, em palavras que começam com shivá composto, lembram-se que com as vogais breves, nós podemos usar um shivá junto com a vogal breve. Isso é o shivá composto, certo? E esse shivá composto, junto com essas consoantes aqui, Aleph, Ain, Re e Het, né? O vav conjuntivo toma a vogal inicial da palavra. Então, vai depender de qual vogal vem no início da palavra, com essas consoantes, nós vamos duplicar, vamos dizer assim, a vogal dela, tá? Então, o ba com a longo é usado diante de palavras que começam com sílaba tônica. Então, por exemplo, eretz. Então, fica ba-aretz. Então, eu tenho a preposição, no caso, no cavalo, né? Cavalo é sus. Então, no, eu quero falar, ele subiu no cavalo. B, né? Que é em, e o cavalo, porque nos é uma contração de em com o artigo o, certo? Então, aqui tem o B em Rasus. Lembram-se que nós lemos da direita para a esquerda. Então, é Rasus. Então, Rasus com B
fica ba. Olha aqui, ba, sus. Então, ba, sus é no cavalo. Então, não é tão complicado assim, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aí nós descobrimos aqui que em hebraico nós não temos o verbo ser no presente do indicativo. Então, eu estou em Jerusalém. O que é eu estou em Jerusalém? Não tem estou, então fica eu em Jerusalém. Como é que é isso? Nós aprendemos na aula passada, né? Ani é eu. Ani, aí aqui, ó, em B, ok? B, opa, aqui eu errei, é Israel. Desculpem, eu vou arrumar aqui antes de enviar para vocês. Ani, B, Israel. Então, aqui deveria ser em Israel. Então, Ani, B, aqui, ó, o sim, né? Ra, El. Então, B, Israel. Ok? Ani, B, Israel. Ok? Quer dizer, eu estou em Israel. Vamos lá para a próxima. Aqui mudando um pouquinho, né? Lembram-se que nós falamos de terra. Terra é Eretz. Eretz. Então, de novo, eu, agora estou, não existe, então fica sem ele, em ou na, no caso tem que ser na, por causa do que precisa aqui do artigo, na terra. Eu estou na terra. Então, ani ba aretz. Aretz. Ani ba aretz. Então, aqui vocês veem que ele tomou virou longo, né? E ficaram com a mesma porque é uma sílaba tônica, né? Como nós falamos aquela hora. Nós temos também as preposições autônomas, ok? As preposições autônomas, elas são diferentes daquelas que nós falamos. As primeiras, elas sempre têm que vir junto da palavra seguinte. Então, ela vai acompanhar, fica B e a palavra junto, que e a palavra junto, lê e a palavra junto. Aqui não. Essas palavrinhas, essas preposições, podem vir separadas juntos, mas separadas por um hífen, tá ok? Ou simplesmente separadas mesmo. Então vamos lá. Min. O que é min? Min é de, indicando o quê? Principalmente procedência. De onde vem, né? A origem, ok? Então, quando é ligada a uma palavra, perde o num final e passa a ter um dagesh na próxima consoante, tá ok? Então, por exemplo, aqui fica min, quando eu coloco junto com makom, que significa lugar, tá? Então, nesse caso, ele vai juntar, vai ficar mi, tirando o nun final, mi, makom, tá? De um lugar. No caso aqui não tem artigo, então lembram-se que quando não tem artigo, ele fica indefinido. Então, nós, no Brasil, aqui no português, nós temos aqui artigo indefinido. Então, fica de um lugar, ok? Então, mi, makom significa isso, de um lugar, tá? Agora, tem uma variaçãozinha dela. A variação é usada principalmente, ó, essas daqui, que são guturais, ok? Elas são consoantes diferentes, elas sempre vão modificar de alguma forma, tá? As palavrinhas que vêm grudadas, as preposições, a conjunção, o artigo, tá? Então, é usado diante de palavras que começam com as consoantes. Aleph, Ain, He e He, ok? Aí, diante deles, nós usamos me,
tá? Me. Vamos lá. Continuando, agora nós temos essa palavrinha aqui, mas cuidado para não confundir com el, Deus, tá? É a mesma palavra, el, só que el, quando é para Deus, ele é um tsere, é uma vogal longa. El, quando vem com essa vogal breve, ela é para, em direção a. Então, é um sentido, é um movimento, a direção que vai mostrar. Então, el, cuidado, sempre tomem cuidado por isso. Com, né, a vogal breve é para, em direção a. Então, indica esse movimento ou direção e pode vir ligada a uma palavra ou associada a sufixos pronominais, tá? Então, não só com uma palavrinha, que no caso é um lugar, né? Uma macom, algum lugar, né? Ou com sufixos pronominais, ok? Agora tem essa palavrinha aqui, ad, né? Ad. Nós não falamos até amanhã, né? Então essa palavra é ad, até. Até ad mahar, né? Mahar é amanhã, então ad mahar, até amanhã, ok? Então nós usamos aí com ponto, mas ele não vem grudado na palavra. Aqui nós temos também al, que aparece muito, né, na Bíblia hebraica. Então, o que significa al? Tá? Lembrem-se também, aqui ó, tem que ser com ein. Al é acima de, em cima de, diante de, é por causa de. E agora, uma palavrinha significa tudo isso. Então, como é que nós vamos saber? Depende do contexto. É o contexto que vai nos dizer que palavrinha é essa, se ali é sobre, se ali é acima de, ou é em cima de, ou se é diante de, ou se é por causa de. Então, vai depender muito desse contexto todo, ok? Pode vir ligada a uma palavra ou associada a sufixos pronominais ou ainda a outras preposições. É muito legal que você pode usar duas ou três preposições, né? Então, o a, ele pode vir associado às outras preposições, ok? E essa palavrinha aqui super importante, que aparece o tempo inteiro, porque o tempo inteiro as pessoas estão diante do Senhor, né? Diante de Deus, né? Então é diante de. É lifnei, li, né? O F aqui, né? O som de F aqui com P, ele é como se fosse mudo, lif, porque ele não tem a vogal. Aqui o Shivá, ele não é vocálico. Então, lifnei, tá? Lifnei, ok? Então, esse significa diante de. Aqui eu trouxe, só para vocês saberem, ó, um trechinho de Gênesis 1, 2b, só para mostrar para vocês que tem muita coisa que nós já aprendemos, né? As palavrinhas, ó, ver, V, tá vendo como tem o V? O que é isso? É o VAV conjuntivo, é o E, né? Então, por isso que tá aqui, ó, E, aí, ruach. Lembram-se? Ru, né? Ar. Então, Espírito, tá? De Deus. Elohim. E, aqui, Lohim. Veruach Elohim, e o Espírito de Deus, tá? Tá? Merahefet, se movia, né? É a tradução da NVI, ok? Aqui eu queria mostrar isso aqui, ó. Al, tá? Que é sobre. Foi traduzido como sobre, tá? Em cima de, por cima de, tá? Al pinei, pinei é face, face, né? Pinei,
Hamaim, lembram-se de Maim? É água, águas, no caso foi traduzido como águas, tá? Porque é face das águas. Hamaim. Então, nós temos aqui uma parte de um versículo que, tirando o verbo aqui, merachefet, nós conhecemos tudo aqui, ó. Né? Veruach, espírito, Elohim, Elohim, tá? O Espírito de Deus, merachefet al pinei Hamaim, sobre a face das águas. Então, olha aqui como é usado uma das preposições, o verbo conjuntivo, né? Então, era para mostrar para vocês. Lembrando um pouquinho aqui do nosso vocabulário, tá? Semana eu vou fazer uma retrospectiva aqui, lembrar um pouquinho, né? Par é boi, bat, bat, filha, né? Kesef, kesef, prata, ok? Kesef, Shem, Shem, tá? Nome. Maim, lembram-se ali quando a gente viu? Maim. Inclusive o professor está tomando Maim, né? Água, águas, tá ok? Shamaim, Shamaim, céu os céus, né? Depende de como nós usamos. Sham, tá? Sham, tá? Lá, tá? Lá. Sham, lá. Ani, nós já usamos isso, né, hoje. Então, ani, ani, eu. Ani, eu. Aí, ieru, ieru, chá, aqui é um shin com A, né, a longo. Lá, im. Então, ieru, chá. Lá, im. Então, Jerusalém é Jerusalém. Dam, dam, sangue. Yad, yad, mão, né? Berit, uma palavra muito importante na Bíblia, berit, aliança, tá? Lembram-se quando nós falamos das vogais, gadol, 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 gadol é grande, tá? Coração, lev, lev, tá? Então, lev, coração. Gam, gam, também, tá? Gam, também. E aí nós vimos hoje ruach, né? Quando re vem junto com patar, isso se chama patar furtivo. E aí ele muda, em vez de ficar ruha, fica ruach, tá? Então fica ruach, que é espírito, tá? Kadosh, 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 né? Santo, santo, santo. Kadosh, tá? Nefesh, Nefesh, ó minha alma, nós não falamos? Ó minha alma, é a palavrinha usada, Nefesh, tá? Então, alma, tá? Eretz, Eretz, então, Eretz, né? O TS, né? O tzad no final, então, Eretz, terra. Amar, amar, amar em português, não, amar em hebraico quer dizer falar, tá? Amar é dizer, falar. Então, essas eram as palavrinhas novas, né? Eu queria só passar, claro que a gente pode voltar, a gente pode, mas para vocês terem esse materialzinho, né? São palavras que nós usamos hoje, por exemplo, olá, oi, paz, né? Tudo isso, nós só usar shalom, shalom, tá? Aqui são palavrinhas que nós usamos hoje em dia, então eles não usam a vogal.
por isso que está aqui. E é interessante, quando nós conhecemos, já dá para entender, subentender o que tem. Então fica shalom, tá? Olá, oi, paz, é shalom, tá? Aqui tem como se fala, o som, tá? Shalom. Então aqui a fonética é um pouquinho diferente da transliteração. Aqui não tem as regras exatas de todas as transliterações, tá? Então, bom dia, bom dia. Como é que nós falamos? Bo, quer, quer, tov. Boker tov, tá? Boker tov. Boa tarde, geralmente é no finalzinho da tarde, né? Então, boa tarde é erev, erev. Aí tov é o mesmo, tá? Tov, erev, tov, tá? Boa noite. Então, Laila, Laila, tov, tá? Tchau, até logo, né? Geralmente é até logo, até daqui a pouco, até logo, né? É lehitraot, lehitraot, tá? Obrigado, nós aprendemos, né? Toda, toda, tá? Muito obrigado, todarabá, ok? Então, bevakachá, que é por favor, ou também de nada. Bevakachá, bevakachá. Então, aqui eu só queria mostrar para vocês como é escrito hoje, tá? É claro que vocês podem guardar aí, né? Mas é mais para a gente poder ter o contato. O importante é ter o máximo de contato possível. Então, eu queria ter mostrado isso para vocês. Ok? Então, deixa eu só sair aqui para nós terminarmos essa parte da aula e passarmos para nosso momento de perguntas, Sayão, porque já temos aqui bastante pergunta para responder. Então, Opa, então vamos lá. vamos Temos lá, perguntas que são muitas aí, vamos bastante lá. Deixa eu falar. definidas. Você Já quer abrir e falaram, começar? sim, já falaram, você começou, né, com a estrela de Davi. Qual a origem, então, né, da estrela de Davi? Então, a estrela de Davi, em hebraico, na verdade, é chamado de Magen Davi. Literalmente, né, ela é o escudo de Davi, não é estrela, né? E não aparece na Bíblia, nós não temos nenhuma referência ligada à escritura diretamente. Nós vamos ter uma referência na história, ainda depois dos períodos bíblicos, né, propriamente dito, é que vai surgir, né, isso como identidade, né, judaica. E depois, o que o pessoal da tradição dizia era o seguinte, né, que a palavra, o nome David, né, pensando no hebraico mais antigo ainda, né, nesse curso não vai ter paleo-hebraico, né, Suzy? Então, é, o Dalet era como um delta, né, um D. Então eles dizem um D com outro D, deu David, né? E que aí então foi utilizado, mas só posteriormente, e de fato quando os judeus foram obrigados a usar estrelas no momento de perseguição, é que isso virou um símbolo importante do contexto sionista, né? Então é isso que a gente tem sobre a estrela de Davi. Tá certo, Sayão. Aqui a gente fala de o José, ele pergunta sobre o grande sábado. Você já ouviu falar sobre isso? Jesus morreu, na verdade, numa quinta-feira. Aí ele está Então, pedindo, explica isso, por favor. esse chamado o grande dia de sábado, né, que é um argumento até construído aí por causa de uma menção que aparece lá em Lucas, era aí quando você tinha um sábado especial ligado ao momento da Páscoa, né, que eles dizem que acumulava, né, seria um dia de descanso fora do Shabat, né?
e que, portanto, a intenção disso tudo é para que a questão de Jesus ter ficado no túmulo 3 dias e 3 noites seja literal, para que dê 72 horas. Por quê? Porque a profecia lá de Jonas diz isso, né? 3 dias e 3 noites, Jonas fica no ventre do peixe. Jesus menciona o que aconteceu com Jonas e diz que ele deve ficar 3 dias e 3 noites no ventre do Dag Hagadol, no grande peixe, né? A questão é que esse é um argumento muito limitado, né? A gente não tem nenhuma comprovação definitiva, nenhum estudioso assim de ponta define que realmente aconteceu isso. E os hebreus, os judeus, desde os tempos antigos, quando consideravam anos e dias, eles consideravam os anos e os dias parcialmente, né? Vai ver isso nos reinados. Então, apesar da tentativa de fazer isso, quando a gente vai ver, né, todos os relatos, como é que a coisa acontece, né, é difícil encaixar a ideia do grande dia de sábado, como Jesus, então, tendo morrido na quinta para ressuscitar aí no final do sábado para o começo do domingo, a hipótese não subsiste. Aí tem que ler artigos muito detalhados para entender toda a discussão. Tá certo. Continuando um pouco, então, o grande sábado é quando o sábado coincide com o sábado da celebração da Páscoa? Então, é um sábado especial, né? Antes da celebração da Páscoa, juntando, porque ele é chamado de sábado só como uma espécie de dia de descanso especial, né? E um feriado especial. Então ele caía, a ideia é que ele caiu na quinta, aí depois veio a sexta, aí veio o Shabat normal, para dar os 3 dias inteiros. Tá É uma tentando juntar, sugestão. né? É uma sugestão, uma hipótese, mas ela não fecha. Tá ok. Então, como podemos associar o Roshaná Rabá com Jesus? Vamos lá. É importante entender, para não confundir, né, Rosh Hashanah Rabá com Rosh Hashanah. A gente acabou de falar de Rosh Hashanah é ano novo, né? Rosh Hashanah Rabá, Rosh Hashanah tem a ver com salvação, né? Rabá, grande, a grande salvação. Esse Rosh Hashanah Rabá está relacionado com aquilo que aparece no último dia da festa de Sukkot, né, quando falava-se, anunciava a esperança da grande salvação que viria, né? E lia-se Isaías 12, falando que a gente ia tirar, né, salvação, né, das fontes da salvação, né? E então, quando Jesus vai falar, né, vai se apresentar como, né, o grande Salvador, ele faz isso nesse dia, né, conforme o relato que aparece em João, capítulo 7, verso 37 em diante. Aliás, você quer saber mais detalhes sobre isso? Amanhã, na nossa celebração, a partir das 10 horas, né, nós vamos exatamente discutir isso no detalhe para você poder acompanhar de maneira completa. Tá muito legal, imperdível, hein? Quanto à mentalidade hebraica, Saião, os que ainda guardam o Messias, né? O Taná já se completou? Os livros proféticos e profecias já se completaram com os 12 profetas menores? Ou surgiram os falsos profetas após eles, né? Relativo aos Messias que eles aguardam, né? Por exemplo, eles consideram o Judas Macabeu, né? O filho de Matatias, Barcoba, né? E aí, como é que funciona aí essas coisas? Então, é importante entender que os judeus não estão abertos para uma ampliação da Bíblia, né? Então, o Tanakh é um texto fechado, né? Então, achando que vai surgir outro profeta para incluir um livro a mais, né? Isso não é o caso. O que existe na tradição judaica é o que é chamado de tradição talmúdica, né, que começa com a Mishnah, depois a Guemará, a chamada Torá BLP, que é a tradição que tenta explicar as coisas da Bíblia, especialmente da Torá, e acrescenta algumas outras tradições que acabam tendo tanto valor quanto.
Mas isso é diferente, separado da esperança messiânica. A esperança messiânica, ela existe e, de fato, os judeus, em vários momentos da história, quando tiveram alguém que se apresentou como um grande libertador, eles acreditaram e acharam que ele poderia ser Messias, né? Então, assim, de certa forma, né, no período dos Macabeus aí, quando a gente tem esse momento do Judas Macabeu, né, filho de Matatias, temos também talvez o mais forte for o Bar Kokhba, né, que acontece na época de Adriano, né, entre 132 e 135, e depois tem vários outros, né, tem Tzvi Sebatai, tem... Então, assim, é consenso de que eles não eram o Messias e que o judaísmo, vamos dizer, principal, assim, ele está aguardando a chegada do Messias para o tempo futuro, né? O movimento que mais se preocupa com isso e acha que está muito próximo é o movimento chamado movimento do Chabad, né? Que é um movimento, um grupo judaico que enfatiza muito o aspecto messiânico. Mas só falando para o pessoal, nós estamos com o ensino do contexto histórico do Novo Testamento, né, Sayão? E lá Isso. o Israel está falando, ele falou na aula passada, um pouco sobre, retrasado, eu acho, na aula 3, ele falou um pouco desse período que ele chama, né, de interbíblico, que surgiram os movimentos messiânicos, né? Então você pode também conhecer um pouquinho mais através desse estudo, tá? Deuteronômio 2:30 fala que, né, o Senhor endureceu o coração do rei Seom. Então, você sabe, Saião, por que que Deus endureceu o coração do rei Seom? Do rei Saião? Do rei Saião. O que acontece é o seguinte, na Bíblia, a ideia de Deus é que ele é Deus mesmo, né? Então, se ele é Deus, ele tem poder e domínio sobre tudo. Ele não é apenas uma divindade fragilizada, né? Consequentemente, não tem como alguma coisa acontecer sem que isso, de alguma maneira, tenha a ver com essa ação soberana de Deus. Então, em vários momentos, né, o que a gente vai perceber nas Escrituras é que Deus endurece o coração do faraó, do rei Seom, de outras pessoas, né? E por que que Deus faz isso? Geralmente, essas pessoas estão debaixo de uma situação já de ruptura com Deus, de terem, vamos dizer, levantado, né, sobre si a ira divina, de modo que nesse afastamento divino, Deus meio que entrega essa pessoa a si mesmo, de tal maneira que então o seu coração fica endurecido para aquilo que ele precisaria estar aberto. O que não significa, né, o mesmo texto, por exemplo, lá que fala que Deus endureceu o coração do faraó, fala que o faraó endureceu o seu coração também. Então isso não significa de jeito nenhum que o fato de Deus endurecer faz com que a pessoa não tenha participação. Não, a pessoa também tem participação e ela é responsabilizada. Não se trata de uma ação divina na qual a responsabilidade humana desaparece. Tá? Então, a coisa... Inclusive, isso faz parte da mentalidade hebraica, né, Sayão? Não existe separação, ou é uma coisa ou é outra. As duas coisas funcionam, não é? E a gente não sabe a medida, mas as duas coisas funcionam, certo? Sim, Bom, perfeito. tem uma Então, pergunta aqui. é uma Opa, pessoa muito, muito, assim, vamos dizer, preocupada que está apresentando aqui uma dúvida, né, a respeito aí, deixa eu ver aqui, não, pode ir aí, jazinho eu vejo aqui o que temos mais. tá. Tem uma pergunta aqui sobre as vogais que devem ser escritas abaixo, em cima da linha, né? Então, realmente é uma dúvida pertinente. Bom, no hebraico, assim, tem a linha, então a consoante fica em cima, e a partir da linha para baixo nós escrevemos as vogais, né? Aquelas que descem, né? Ou ela é do lado, ou ela é em cima, mas
as que descem da linha para baixo, ok? Então, a partir da linha, tem o U, por exemplo, que são os 3 pontinhos, ela vai descendo, tá? Então, só para vocês saberem aí. Tem mais uma pergunta aqui, Saião. Os fariseus diferenciavam-se principalmente quando acreditavam ou não na ressurreição? Não apenas, né? Esse era um debate importante, né? Porque os saduceus negavam isso, talvez por uma certa influência grega, mas assim o foco maior e principal é que os saduceus estavam muito ligados ao templo, né? O templo era toda a referência que eles tinham, né? Enquanto que os fariseus, eles começam já um movimento na direção de que a gente tem que prestar atenção principalmente naquilo que Deus revelou na sua palavra. E aí eles se dão ao trabalho do estudo da lei e de como que essa lei deve ser interpretada, né? Então, os saduceus também eram gente, vamos dizer, de posição social geralmente mais elevada, eles eram, digamos, os mais ricos, existiam aí com uma certa influência, principalmente nos aspectos litúrgicos e a ligação com o templo. Por isso que quando o templo é destruído, os saduceus desaparecem, né? E os fariseus, que apesar da gente ver tanta crítica, eles é que estavam mais preocupados com a Bíblia em si, a palavra, e eles é que argumentam com Jesus, porque eles estão falando dentro do mesmo contexto de conversa. O VAV agora, em algum momento, assume uma outra função, além do conjuntivo, tipo então. Sim, na verdade, o VAV, a gente vai ver uma outra função, né, Sayão, dele, só que Claro. ele aparece lá na frente, que se chama consecutivo. Ele muda completamente, é uma outra função. Eu acho que não vale agora, porque senão vai confundir tudo, mas sim. E outra coisa, mesmo o VAV conjuntivo, ele pode ser traduzido como outras palavras. Não é só e. Então, se vocês leem uma versão mais antiga, vocês vão ver um monte de e. E o Senhor falou, e disse, e não sei o que, e não sei o que. Mas é porque a gente também pode traduzir de acordo com o contexto, e deve, aliás, traduzir com outras palavras também, tá ok? Então, isso é muito importante, essa observação. Bom, tem aqui mais uma questão. Se um nome que aparece 2 lamed, por exemplo, é identificado os dois ou tem algum outro recurso? Tem um pontinho, né, Sayão? Quando é duplicado, né, ou quando é Exato. forte, duplicado, você coloca um pontinho dentro do lamed, tá? Então, isso mostra a duplicação. Não se usa 2 lamed, ok? Se em Jerusalém falava-se aramaico, Saião, por que quem estava ao redor da cruz não entendeu quando Jesus clamou ao Pai em aramaico? Olha, depende, precisa ver exatamente que relato a pessoa está considerando, porque a referência pode dizer respeito aos romanos que estão ali em volta, né? Quem exatamente não entendeu o texto não dá detalhes para a gente, né? E também, assim, por exemplo, que aparece alguém lá, ele tá chamando por Elias, né? É porque, na verdade, Eloí, né, ou Eliahu, os nomes são parecidos e também a pessoa não está grudado na pessoa que está falando ali, Jesus que está na cruz, ele está numa certa distância, né? Então, de fato, ou você tem, por exemplo, um romano que não está entendendo, ou uma pessoa que está à distância que ouve e pode achar que Jesus está chamando Elias ou alguma coisa de outro tipo em função, né? Que um momento de crucificação não é onde todo mundo está em silêncio, direitinho, sentado, prestando atenção e anotando as palavras, né? É um contexto bastante complicado. É uma pergunta que é muito importante, porque ela é bem complexa e difícil, que alguém mencionou, não localizo agora, por que que o Hebreus vai falar que o altar do incenso está no lugar santíssimo, quando na descrição do Êxodo ele está no lugar santo. E então os mais críticos dizem, está vendo? O autor de Hebreus comeu bola e colocou a coisa no lugar errado. Tem duas maneiras de lidar com essa questão. Uma delas
envolve a possibilidade de uma reavaliação, e alguns estudiosos, quando vão falar, né, do lugar santo e do santo dos santos, fazem discussões linguísticas tentando dizer que às vezes pode ser que está falando do recinto como um todo, né, que está dentro do lugar onde está o Santo e o Santíssimo, sem uma determinação exata de lugar. Tem toda uma argumentação que o sacerdote, o sumo sacerdote dentro do Santo dos Santos para fazer, né, o que deveria ser feito, ele tinha que estar junto do altar de incenso, que tinha que estar lá dentro, tem uma argumentação toda, mas mesmo assim, essa argumentação a gente reconhece, ela não é forte o suficiente. E um argumento melhor é que, de fato, quando você lê o livro de Êxodo, toda a organização, estruturação, ela é essencialmente espacial, né, porque ela está dizendo onde está cada coisa. Hebreus é um outro assunto. Hebreus, a discussão é teológica, então parece que intencionalmente o autor de Hebreus coloca o altar de incenso intencionalmente no Santo dos Santos para fazer referência à obra de Jesus completa depois do véu, para que esse incenso que sobe diante de Deus é plenamente aceito. Então, é muito claro que alguém que é judeu, que conhece a realidade, o sujeito não ia falar, não, o negócio está no lugar, porque isso é uma coisa que é estudada no detalhe pelo público religioso, né? Então, que haveria uma intenção teológica nessa direção, e isso parece fazer muito mais sentido. Legal. Estão pedindo iniciar a leitura em hebraico, qual o melhor livro, Suzy? Estão perguntando aí, ó. Eu conheço um, Sayão, mas eu não encontro em nenhum lugar. A gente precisa pegar algumas. A gente vai disponibilizar pelo menos assim, umas 2 historinhas, né? De como os Sim. próprios judeus, né, ensinam as Isso. crianças. É muito, muito legal. Né? Pode encaminhar para todo mundo que está inscrito. Você que está participando, não está inscrito, se inscreva no nosso número de inscrição, você vai poder receber do WhatsApp, você pode receber o material completo. Quem está só vendo no YouTube não tem essa possibilidade. Bom, as festas dos judeus foram se modificando, Sayão, do deserto para o reino, exílio, né? E o calendário, ou é o mesmo? Como é que funciona isso? Não, com certeza as festas foram se modificando com o tempo, é claro. A gente vai ver, por exemplo, que Hanukkah não tem no Antigo Testamento, não tem como você achar lá, né? Purim só vai aparecer no final, né? Então as festas têm a época da sua instituição e isso varia, né? Essas comemorações que a gente mencionou, por exemplo, o Tisha B'Av, né? Isso é algo que vai surgir só depois, né? Que vai, e até mesmo a gente nem colocou aqui, em Israel tem outras festas, né? Tem Yom Ha'atzmaut, tem a ver com o dia do Estado de Israel, né? A coisa tendo uma possibilidade de ser compreendida dessa forma, né? Agora, o que acontece é que, por exemplo, do jeito que os judeus celebram festas hoje, estão ligadas com outras tradições. Por exemplo, ninguém come cordeiro na Páscoa. Dá para uma família hoje, no ambiente urbano, todo mundo matar um cordeiro. Então eles têm, né, a bandeja, né, da Páscoa lá e eles têm um osso para lembrar isso, né? Eles têm um ovo, eles têm outras coisas que foram desenvolvidas e às vezes tem uma diferença, né? Por exemplo, num judeus que vêm de origem askenazita ou sefaradita, né? As festas elas vão ganhando, né? Mas assim, na essência, ela lembra muito o que vem da tradição antiga e até mesmo o que acontecia na época do Novo Testamento. Também tem mudanças porque eles já não tinham templo, eles já, né, em cada momento houve mudanças, não é, Sayão? Claro. Bom, tem aqui uma questão, existe uma tradição judaica, na tradição judaica, a ideia de que Deus é único no período de Augusto César. Ele era chamado de Filho de Deus. Como um judeu poderia entender as divindades de Jesus? Até agora, Bom, vamos lá. Uma coisa que pouca gente entende é que no mundo antigo, toda autoridade, todo rei, todo monarca só pode governar porque, de alguma maneira, ele é divino.
né? Então, os reis do mundo antigo, o faraó é uma divindade, né? Essa realidade existe na Mesopotâmia também, né? A ideia de que aquele que tem o poder acumulado só tem porque uma divindade lhe concedeu, né? E essa ideia, ela vai aparecer na Bíblia quando você lê, por exemplo, o Salmo 45, versos 6, 7, né? A ideia de que, de alguma maneira, o rei davídico, né? Disse, o Senhor aparece ali dizendo, né? O teu trono, ó Deus, subsiste para sempre, chamando o rei davídico de divino de alguma maneira. É isso que você percebe no Salmo 2 também, né? Onde aparece lá, Neshkubar pentemutum, né? Beijem o filho. Que filho? O filho é o rei. Filho de quem? Filho do divino. Agora, é claro que no mundo pagão gentílico, isso havia uma associação direta em que o rei era uma divindade a ser adorada. E isso pegou com força no Império Romano, quando houve, né, essa ideia da deificação. Os romanos querem ter mais poder a partir de César Augusto, né, na retomada do Império, né, com a queda da República, e aí o culto ao imperador se torna uma coisa forte. Mas é importante ver que, apesar do rei davídico não ser divino no sentido literal do termo, ele tem uma conexão diferente com Deus, de uma maneira que ele é, de certa forma, filho de Deus. Quando Jesus vem, Jesus vai trazer uma resposta que ele é o filho de Deus, rei verdadeiro diante dos impérios pagãos, e ele é, sim, aquele que é o divino esperado que aparece nessas profecias. Agora, o judaísmo tradicional, com certeza, não entende isso e entende que Jesus até pode ter sido uma pessoa importante, mas ser divino no sentido pleno é uma dificuldade e por isso eles não interagem favoravelmente com o Novo Testamento, a não ser que seja um judeu messiânico que tenha reconhecido Jesus em plenitude. Bom, aqui tem uma pergunta interessante, que é sobre o Aleph Tav, que aparece em Gênesis 1:1, né? Então, não tem tradução e ele se refere a Cristo? Não, é Aleph Tav, né, que aparece lá em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et, é esse et, Hashamai ve'et haaretz. O que é esse et? Et é como se fosse uma ligação com o objeto, né? Do verbo com o objeto. Então, é uma marca que não existe em português, por isso que não aparece na tradução, né? Não existe isso em português. Mas ele não tem nada a ver com Cristo aí, né? Então, é só uma marca, ok? Então, caminhando um pouquinho aqui, o que a palavra amém significa de fato, Sayão? Porque aqui alguém disse que Deus é rei fiel e não que assim seja. Não, a base da palavra amém tem a ver com esse radical, né? Aman, que quer dizer uma coisa firme, né? Uma coisa na qual você pode se firmar, estabelecer. A palavra fidelidade, né? A palavra emuná, né? Aparece aí, né? E o que a gente vai perceber é que a amém tem, ou quando a gente fala assim seja, é no sentido de que eu estou confirmando em função da estabilidade e fidelidade do que está sendo apresentado aqui, né? E aí a palavra depois, no seu uso, passa a ser uma palavra repetida para querer dizer assim seja, mas a sua origem é uma origem ligada a essa estabilidade e firmeza. Bom, aqui a gente está com vários pedidos sobre bibliografia, Sayão. O pessoal não está achando aí Antropologia do Antigo Testamento, então não sei se a gente tem outras sugestões aí para dar. E sobre mentalidade bíblica em português, mentalidade hebraica, né, em português. Essa semana, sem falta, a gente manda uma bibliografia mais completa e manda um material. Também a gente tem um vídeo bom, né, que você pode assistir, da própria IBNU. Já mandamos 3 vídeos.
né? aquele de Sião sairá a lei, né? Porque Uhum. ele é bem bom, que ajuda você a entender algumas coisas aí. Vamos reforçar então nessa semana. Alguém levantou, né? A referência ao trono eterno refere-se à descendência do Cristo em Davi ou ao trono do próprio Deus? Então, mas ele está falando do rei Davi, né? E com respeito, né, ao filho, vai dizer Hebreus. Hebreus vai pegar esse texto do Salmo 45, 6 e 7, vai fazer a ligação diretamente com Cristo. E o Salmo 45 é um salmo dedicado ao rei Davi, inclusive com o casamento dele com uma princesa gentílica, né? E aí, quando fala dele, diz que Serra Elohim, ou seja, o teu trono, ó Deus, permanece para sempre. Então, é uma referência ao rei Davi. Aí eu tenho uma questão aqui de tradução interessante, que fala de Gênesis 1:27, que na NVI tá, criou Deus o homem à sua imagem, certo? Só que Sim. na nova tradução atualizada, né? Nova atualizada, tá como assim Deus criou o ser humano. Aí ele fala que tem uma diferença grande aí, pode entender como uma espécie humana, como é que funciona essa, por que tem essa diferença? Então, o problema, quando a gente usa a expressão ser humano, a gente usa uma expressão muito estranha do ponto de vista hebraico, né? É uma coisa assim, muito abstrata, né? O texto diz, né, que Deus criou o Bará Adam, né? Adam, por que é interessante? Porque Adam é o nome do indivíduo e é o nome também ah, do ser humano, né? É uma coisa que muda, né? Adão e homem. Então, para a gente trocar e colocar, né, a humanidade, o ser humano, é um jeito muito artificial no que diz respeito, né? Porque depois lá na frente, então, esse homem vai falar com a sua mulher, então falar, então disse o ser humano à sua mulher, né? Fica meio esquisito, né, quando Adão vai falar com Rava, né? Por isso que no texto faz mais sentido usar a palavra homem do que ser humano, que fica meio artificializado em relação ao texto. Bom, tem questões bem complexas, né? Gênesis capítulo 1 antecede cronologicamente a Gênesis 2. Então, na verdade, num certo sentido, sim, porque Gênesis 1 começa tudo. No princípio criou Deus, ele está dizendo que é no princípio, né? Em termos de organização dos capítulos. Agora, os dois estão falando da criação, né? E essa criação em si não tem o foco tão cronológico, porque ele está apresentando relatos complementares, um com foco mais genérico e o outro com foco mais específico, né? Mas hoje a gente tem Raião, só mais muitas uma perguntas. Mais perguntinha, uma. só, Sim. porque aí a gente já passa o link. Se não há verbo ser em hebraico, que é bem pertinente, como Deus se identifica a Moisés? Ele não diz eu sou? Eu Opa, sou, aí e sim, agora? né? Então, veja lá, na verdade, né, a tradução histórica nossa, ela consagrou eu sou o que sou e a gente até entende, né, como é que isso veio acontecer. Mas no hebraico, na verdade, está escrito erie asher erie, né? Não está o verbo no presente, tá o verbo no incompleto que tem geralmente o sentido de futuro. Então é como se Deus está dizendo, eu serei aquele que eu escolherei ser, né? No sentido em que Deus não pode ser controlado, né? Que ele é aquele que era, é e será, né? Então não é o sou estático, mas é uma declaração de Deus como aquele que é, vamos assim dizer, na linguagem nossa, o ser absoluto em todo o tempo. Por isso que os judeus gostam de traduzir, acho que de maneira muito boa, isso por Deus é o eterno, né? O eterno, então, é assim que ele se expressa, que ele se apresenta. A gente pede desculpa, tem muitas perguntas. Na verdade, hoje estourou numa quantidade muito grande de perguntas, né? E a gente vai poder voltar, né? Eu sei que tem gente insistindo nas questões das perguntas que Deus endurece o coração, né? A gente já explicou, isso é o fato de Deus ser Deus soberano, e que o ser humano, ao mesmo tempo
age por decisão própria e, ao mesmo tempo, Deus, como ser soberano, age muitas vezes de uma maneira que essa pessoa tem os desdobramentos da sua caminhada de maneira indevida, né? Porque ele endureceu o seu coração diante de Deus, porque ele se colocou numa situação de ira diante de Deus, tá bom? Mas, ok, muito obrigado aí, Suzy, pela sua ajuda, pela aula muito boa, né? Obrigado a todo mundo. Você pode, né? Quem não se inscreveu, se inscreva, né? Você pode ver a aula e deve ver a aula depois para recordar e retornar direitinho, né? E acompanhe a gente. Essa semana a gente vai dar bastante indicação bibliográfica e na próxima semana, na mesma hora, a gente vai poder estar aqui para continuar, né, o hebraico e vamos ver, hein? Atem tzrichim lilmod ivrit. Vocês precisam, né, estudar, aprender hebraico, tá bom? Todo mundo aprendeu hoje, então, Lehitraot ou Lailatov, né? Lehitraot. Lehitraot. E Lailatov. Lailatov a todos, Shalom, Deus abençoe muito. Amém, Shalom, Lailatov. Obrigado, muito boa noite.